É um dia especial, porque nós iniciamos, tanto aqui na Brasilândia, quanto na Caiubi, a nossa Semana Espírita. E aqui em Vila Brasilândia nós teremos este ano os 2 domingos. Então, temos a Feira do Livro, temos um palestrante convidado, que eu já vou apresentar, mas sempre com o objetivo de nós estarmos estudando cada vez mais a doutrina, né? Muitos aqui já frequentam os cursos, as palestras públicas, e sempre quando nós trazemos um convidado, e esse convidado em especial, eu fiz um pedido o ano passado para ele, porque nós sempre aprendemos e sempre temos a oportunidade de ouvir pessoas diferentes, estudiosos que trazem para nós, compartilham o seu estudo com todos nós. Então, antes da nossa prece, eu vou apresentar o Gilmar Crivelato. Ele é nascido em família espírita em Minas, Triângulo Mineiro. Em Minas tem uma fartura de palestrantes, eu adoro Minas. Ele passou a frequentar o grupo espírita em 1974, quando se mudou para São Paulo. Ele colaborou em diversas tarefas doutrinárias e de assistência fraterna nos grupos espíritas nas cidades de São Paulo, Uberlândia e Belo Horizonte. De formação, ele é químico, educador, e trabalha em educação e meio ambiente. Atualmente, ele é pesquisador e professor em Fundação Pública Federal, com atuação nas áreas de segurança química e saúde do trabalhador. Mas o que a gente aqui aproveita para destacar é a contribuição doutrinária. O Gilmar eu admiro muito porque ele é muito estudioso mesmo. Nós estávamos conversando um pouco ali acima e ele tem assim uma pesquisador, ele traz fatos, ele traz referências que sempre engrandece o trabalho dele. E nós temos também a nossa, tanto neste domingo quanto no próximo, atividade, a apresentação artística. O Felipe todo mundo já conhece, todos os domingos aqui conosco. Ele é músico profissional, estuda música desde 8 anos de idade, tendo passado por diferentes instrumentos, dentre eles o violão, que toca desde 14 anos e vem praticando a utilização da música como uma forma de colaborar para a melhoria do estado de espírito em atividades diversas no GEB. Essa experiência tem enriquecido muito ele, então ele também contribui aqui aos sábados com os jovens, com as aulas de violão aos jovens que participam do Grupo Braça. Temos a presença do Cláudio, da nossa diretoria executiva, prestigiando como sempre. O Cláudio sempre é apoiador de todas as atividades aqui, principalmente os alunos do BAN que estão aqui. E então eu vou pedir para Maria Luísa fazer a nossa prece, para nós deixarmos todo o tempo para o nosso palestrante. Então nós convidamos a todos levarmos os nossos pensamentos, a equipe de Batuíra, todos os trabalhadores da equipe espiritual responsáveis pelos trabalhos de Vila Brasilândia, do Grupo Espírita Batuíra, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, contando com esta casa, contando com a equipe espiritual que está atenta, cuidando de cada um de nós. Então vamos colocarmos todos nós à disposição dos amigos espirituais, aproveitar esta manhã de domingo de festa, que comemora o estudo, a doutrina com Allan Kardec, estudioso que nos trouxe a possibilidade de novos conhecimentos para aumentarmos o nosso entendimento da vida. Mas vamos agradecer aos queridos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos amparando, nos iluminando, acompanhando cada um de nós nas nossas tribulações da vida. Então vamos ficar aqui todos ligados aos amigos espirituais e absorvendo, aproveitando do que estamos recebendo neste domingo.
Vou passar a palavra para o Gilmar e no final do trabalho nós teremos o sorteio de 4 livros. Bom dia a todos, amigas e amigos espíritas aqui do Grupo Batuíra. Falando com o Cláudio aqui, eu estou ligeiramente emocionado porque fazem precisamente 45 anos que eu cheguei aqui a esta casa, nesse grupo. A paisagem era completamente diferente aqui, se vocês não imaginam, né? Muitos aqui não tinham nascido, mas aqui era todo perimbeiras aqui que a gente descia, às vezes o ônibus parava só lá embaixo, a gente tinha que subir a pé até aqui, né? E eu comecei a dar aula para as crianças aqui aos sábados, isso há 45 anos atrás, quando a gente mudou para São Paulo. E o nosso querido Chico Xavier, nós éramos da região de Uberaba, minha avó morava em Uberaba, nos indicou buscar o seu Espartaco e o Grupo Espírita Batuíra, né? Bom, como que abre aqui? Bom, então nós estamos nesse 13º ciclo de palestras espíritas e o tema central desta semana é Kardec, 150 anos na espiritualidade. Então nós temos que recordar aqui que Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon e desencarnou em 31 de março de 1869 em Paris. Portanto, exatamente hoje nós estamos comemorando 150 anos da sua partida para o mundo espiritual, né? O nome completo dele é Hippolyte Léon Denisard Riveiro, e ele adotou o pseudônimo Allan Kardec por influência. Naquele momento, os franceses estavam resgatando muito suas tradições culturais, né? Dos povos antepassados que viviam na França, e Kardec havia sido um druida, né? Uma revelação, e druida era uma espécie de um líder espiritual na antiga Gália, e ele adota esse pseudônimo Allan Kardec. E o mais importante que eu gostaria de destacar é que a profissão dele era um professor, um educador, ele era autor de livros, né? Hoje nós temos a figura do professor não tanto valorizada, mas ele era um grande educador. Boa parte dos livros didáticos de gramática, de matemática que o pessoal francês estudou era pelos livros de Allan Kardec. Então, como se hoje a gente... eu lembro dos autores dos meus livros, então todo mundo na França conhecia o Hippolyte Léon Denisard Riveiro, porque era o autor de livros didáticos amplamente utilizados na França. E, para nós, ele é o organizador do Espiritismo. Eu prefiro esse termo, organizador, né? Porque ele é o responsável, organiza as ideias, originalmente não são deles. Ele vai conversando com os espíritos e vai organizando todo o material e dando corpo ao que nós chamamos a doutrina espírita hoje. E tem na Obras Póstumas, vocês vão encontrar a seguinte nota da biografia de Kardec. Eu creio que tenha sido o Henri Sauce, um autor que escreveu, mas lá não tem indicado o autor. Mas ele comenta assim: em sua bandeira inscreveu o mestre estas palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Sejamos como ele infatigáveis, sejamos de acordo com seus anseios, tolerantes e solidários, e não temamos seguir-lhe o exemplo, reconsiderando quantas vezes forem precisos os princípios ainda controvertidos. Então Kardec tinha esse lema: trabalho, solidariedade e tolerância, e uma capacidade de refletir sobre vários assuntos e aperfeiçoando esses conhecimentos, tanto que durante todo o trabalho dele à frente da organização da doutrina espírita, que foi aproximadamente de 1855 até 1869, data do seu desencarne, ele vai organizando e a gente percebe alterações, ele vai cada vez mais deixando claros os pontos da doutrina espírita, né? E não um indivíduo que ficou fixo numa determinada ideia e não parou. É claro que alguns princípios básicos da doutrina espírita permanecem desde o início, mas muitas outras ideias Kardec foi burilando, foi aperfeiçoando ao longo do seu trabalho junto à doutrina espírita. Então o nosso tema de hoje, que foi solicitado, é justamente essa tríade aqui: trabalho,
solidariedade e tolerância que nós vamos conversar com vocês. Mas são temas, por incrível que pareça, muito atuais, né? Nós estamos discutindo aí o Brasil, que está com formalmente mais de 12 milhões de desempregados, estima-se um número muito maior de pessoas na informalidade, muitas pessoas que já até cansaram de procurar emprego, né? Nós estamos aí em discussão da previdência social, que remota muitas coisas. Então, o que o Kardec vai dizer tem muito a ver com o momento atual que nós estamos vivendo, né? Então, cabe a nós espíritas, vamos resgatar exatamente as ideias dos espíritos e os comentários de Kardec em torno desse tema. Mas para a gente fazer isso, nós precisamos entender um pouquinho qual foi o contexto, né, a época de Kardec, né, e por que esses temas tinham uma importância tão grande naquele momento. Então eu gostaria de destacar que do período que Kardec surge, já na França, na metade do século XIX, nós temos que lembrar que nos quase 70 anos antes, havia ocorrido na França o movimento da Revolução Francesa, que trouxe muitos benefícios, trouxe muito sangue também, mas foi um movimento importante, onde os ideais de igualdade, de liberdade, igualdade e fraternidade eram bandeiras, e onde o pensamento racional, né, o pensamento que veio questionar os dogmas existentes naquela época, porque até então o antigo regime francês era dominado basicamente por duas forças, pela igreja e pelos senhores da terra, pela nobreza que possuíam a terra, e o resto do pessoal vivia quase na miséria. Então é nesse período, né, que começam a surgir pensadores que vão trazer a questão da razão à tona, e por isso que a doutrina espírita, Kardec vai dizer aquela frase memorável, que fé inabalável é somente aquela que consegue encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então o Espiritismo só foi possível acontecer naquele momento histórico, né, de razão, porque aconteceu a contribuição dos chamados filósofos iluministas, dos pensadores do século XVIII, que antecedeu Kardec, né? Então era uma época onde já não se aceitava mais dogmas. Outra coisa importante, que ganha nessa época força as ideias liberais, né, de liberdade individual, de respeito, de pensar diferente, de você ter diferentes religiões. Então, Napoleão havia introduzido, depois da Revolução Francesa, quando ele assume o poder, ele dava liberdade religiosa. Então a França era um país que havia um certo nível de liberdade, embora a Igreja Católica era extremamente dominante. E particularmente Paris era uma cidade onde o arcebispo de Paris era uma figura muito aberta, né, muito liberal. E foi justamente aí que pôde nascer a doutrina espírita. Ela não poderia ser no interior da França, não poderia ser na Inglaterra, onde predominava o anglicanismo, nem poderia ser nos Estados Unidos, que estava crescendo, onde o protestantismo era bastante radical. Então tinha que ser em Paris, que era uma cidade aberta, né, onde se discutiam amplamente ideias liberais e democráticas, embora Kardec tenha vivido num período chamado, em 1848 tinha havido a proclamação da República, mas depois o sobrinho do Napoleão dá um golpe de Estado e cria o Segundo Império, e ele passa a se denominar Napoleão III. Então Kardec desenvolve o Espiritismo numa época de ditadura, tanto que para ter funcionamento do Espiritismo precisava ter autorização especiais, tal qual aconteceu aqui no Estado Novo, no Brasil, na época de Vargas, onde para abrir um centro espírita para funcionar você tinha que ir na delegacia de polícia e pedir autorização. Então o Espiritismo surge ao mesmo tempo num período de uma certa ditadura, mas ao mesmo tempo uma época onde a França estava sofrendo profundas mudanças de ideias. Outro detalhe importante é que estava no auge da Revolução Industrial. E o que acontece? Né? O surgimento do capitalismo, né? Diferentemente do poder que antigamente estava na mão dos quem possuía terras, o dinheiro passa a estar na mão daquele que tem capital para poder investir em estruturas, fábricas e render empregos. Só que ao mesmo tempo, né, nós temos um processo de urbanização. Paris estava crescendo na época de Kardec, onde para vocês terem ideia,
a população de Paris até 1800 era em torno de 1 milhão de habitantes. Na época de Kardec ela vai para 2 milhões de habitantes. Então, populações imensas vão se aglomerando, vão criando verdadeiros cortiços, favelas, né? Hoje a gente vai em Paris, não tem favela, mas na época de Kardec tinha regiões de imensas favelas, pobreza, aqueles grupos de trabalhadores vivendo em condições extremamente precárias, né? Para vocês terem ideia, às vezes trabalhavam 16 horas, mulheres, crianças, em condições extremamente insalubres e adoecedoras. Então é importante a gente destacar que existia isso, porque as ideias que os espíritos vêm trazer, que Kardec vai programar, eram revolucionárias para aquele momento, né? Então esse é um contexto, já que nós estamos falando de trabalho. Claro que você tem o desenvolvimento da ciência, né? A ciência, na época de Kardec, ganha um impulso muito grande, né, que já havia iniciado nos séculos anteriores, mas com o desenvolvimento da ciência, que trouxe várias descobertas, por exemplo, a medicina, até então, na época de Kardec, pouco se conhecia do funcionamento do corpo humano. Então, a fisiologia, a astronomia, a geologia, a biologia, que vai propondo a teorias da evolução, tudo isso surge na época de Kardec, mas ao mesmo tempo começa a surgir o materialismo, de várias formas, né? O materialismo, ele passa a ganhar força, e dois sentidos quando a gente fala materialismo. Materialismo naquele sentido de quem valoriza as coisas materiais, e materialismo no sentido de negação de qualquer realidade espiritual. E a ideia dominante no século XIX era o progresso. A ideia do progresso, não era a evolução. O termo evolução vai surgir muito depois, no final do século XIX. Mas o tema era progresso. Então vocês veem que na doutrina espírita isso influencia bastante. Tanto que nós temos a lei do progresso, a progressão dos espíritos, a progressão dos mundos. Então a ideia, a palavra da época era o progresso, né? Então é nesse contexto que Kardec vai organizar a doutrina espírita. Só para vocês terem ideia, isso daqui é uma foto, um desenho de Paris, aproximadamente em 1800, que era uma cidade ainda com características medievais, que tinha ruazinhas muito estreitas. Imagina, não tinha saneamento público, era fedido, né? Imagina, o pessoal jogava de noite, né? Na minha época a menina usava-se muito pinico, né? De manhã o pessoal jogava aquilo na rua, então era um horror. Então vocês imaginam a fedentina que era Paris, né? Então, na época de Kardec, teve um barão de Haussmann, que era o prefeito da cidade, indicado pelo... Ele vai fazer uma grande mudança em Paris, né? Abrir avenidas. Hoje, se vocês verem fotos daquelas grandes avenidas que tem em Paris, foi aberto na época em que Kardec estava, e durante o período que Kardec trabalhou. Eu trouxe isso simbolicamente para mostrar o que estava ocorrendo em Paris, no plano urbanístico de revolução, estava ocorrendo também no mundo das ideias, né? No mundo da sociedade. Então eu trouxe essa imagem, não foi por acaso, né? Então vocês veem, por exemplo, Paris estava destruindo aquelas ruas todas, abrindo grandes avenidas, né? Para arejar a cidade, mas claro, obviamente, os bairros da periferia continuavam pobres. Para vocês terem ideia, isso daqui é um mapa de Paris. Na época, você tem essa região mais central, aí onde você tem a parte mais nobre da cidade, mas você tinha várias periferias, era uma cidade bastante grande, já estava começando a ter trens de ferro e coisas do tipo. Bom, feito esse contexto, vamos analisar então as nossas tríades aí: trabalho, solidariedade e tolerância. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês: o que é trabalho? Cuidado para não confundir trabalho com emprego, né? Emprego é uma coisa, uma relação de um vínculo formal. Trabalho pode significar várias coisas. O que é trabalho? Pô, eu gostaria de interagir mais com vocês, mas devido ao tempo, eu gosto muito de buscar o significado das palavras no dicionário primeiro. Eu gosto muito do dicionário do Weiss, né? E ele diz o seguinte: que trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou criativas, né? Veja, interessante, porque tem toda a parte da arte. Nós temos aqui um companheiro que nos brindou com uma apresentação. Então, por exemplo, a arte é uma coisa extremamente importante para o engrandecimento do espírito.
ela não produz no sentido de suprir necessidades materiais, mas ela supre necessidades do espírito, né? Tanto que quem já leu o livro Renúncia, tem um espírito de Alcione, que era um anjo que vivia em Sírios. Antes de encarnar, ela estava realizando um trabalho no mundo em torno da harmonia musical. Foi em função do trabalho desse espírito missionário que surgiu os Bach, surgiram os grandes Mozart, todo esse movimento da música surge a partir de um trabalho realizado por esse espírito chamado Alcione, né, que o Emmanuel retrata a sua encarnação no livro Renúncia, que ela resolve abrir mão de tudo e vai aqui na Terra para ajudar algumas pessoas. Então ele diz aqui, trabalha no conjunto que o homem exerce para atingir determinado fim. Então nós temos o trabalho material, manual, por exemplo, nós temos o trabalho intelectual ou trabalho mecânico. Hoje nós estamos vivendo uma época, chama a indústria 4.0, para vocês terem ideia, não sei se vocês sabem o que é isso, a indústria 4.0, é que antes o indivíduo fazia soldagem, hoje você tem 1000 robôs que fazem soldagem, tudo é controlado, as linhas de produção, o uso do computador. Então, se você vai hoje numa fábrica ou numa indústria, é completamente diferente dos inícios das fábricas do século XIX, ou início do século XX, quando o Henry Ford vai criar a linha de produção, né, a linha produção em massa dos automóveis, igual hoje você vê toda a cadeia produtiva do automóvel. Então hoje é completamente diferente. Você vai numa fábrica, assim, eu fico espantado, eu que acompanhei o trabalho nessa área de condições de trabalho, então eu visito muitas indústrias. Então você está ocorrendo uma verdadeira revolução, onde obviamente aquela mão de obra mais manual está sendo substituída. E aí cria o problema do desemprego, né? Da falta de emprego. Então a sociedade vai ter que absorver essas pessoas de alguma outra forma, né? Então esse é o trabalho. Então vamos ver o que o livro dos Espíritos coloca. A primeira coisa é que o trabalho é lei da natureza. Todos nós temos o dever de trabalhar, né? Mas vamos ver qual é o conceito que a doutrina espírita dá de trabalho. Todos, nada no mundo está desobrigado ao trabalho. Tudo na natureza é trabalho. Se a gente pensar o Sol, através das reações nucleares que ocorrem no Sol, que libera energia, ele está produzindo energia que sem essa energia que nos chega aqui na Terra, nós não teríamos vida aqui. Se a gente perceber, a planta trabalha porque ela consegue absorver essa energia e condensar e sintetizar alimentos. Ela fixa essa energia. Sem a fixação da energia, nós não teríamos alimentos. A gente não é capaz de fazer a fotossíntese, né? Já pensou se a gente pudesse absorver a luz direta do sol e produzir os nossos alimentos a partir de água e gás carbônico? A planta consegue fazer isso. Mas para a planta fazer isso, ela precisa da água, né, que vem de todos os ciclos de vida. A planta precisa de nutrientes. Às vezes você tem bactérias que fertilizam o solo, que fazem a nitrificação do solo. Enfim, você vê todo na natureza um trabalho, né, imenso. Você tem a abelha que faz a polinização, que hoje está ameaçada pelos agrotóxicos, mas é considerado hoje o animal mais importante para a vida planetária, é a abelha. O papel que ela faz de importante. Então, se a gente for analisar, tudo na natureza tem uma função, né, de trabalhar. Então nós também não podemos fugir a essa função de trabalhar. Mas vejamos o que Kardec vai definir. Que trabalho humano, ele já falava naquela época, que não é só o trabalho braçal, manual, existe o trabalho intelectual. Ele mesmo era um professor, né? Existem pessoas, o cientista que pesquisa, o artista que cria, né? Então nós temos vários tipos de atividade, tudo isso é importante, né? Veja que ele vai definir que é ocupação útil, né? Porque tem gente que tem ocupação que não é útil. Se eu estou traficando drogas aí, eu estou vendendo, de uma certa forma, eu estou fazendo uma movimentação material de comércio, ganhando dinheiro, mas isso não é útil, né? Então, teoricamente, nessa ótica, talvez não seria considerado trabalho, né, no sentido
espiritual da utilidade, né? Como os nazistas nos campos de concentração, para enlouquecer as pessoas, às vezes eles faziam o quê? Tinha um monte de pedra aqui e faziam as pessoas carregarem pedra daqui para cá, e depois as pessoas tinham que pegar as pedras e colocar de novo no mesmo lugar para eles manterem a ocupação. Obviamente isso é uma coisa absurda, né? É uma violação de direitos fundamentais. Eles faziam um esforço físico, gastavam energia, mas obviamente isso não é considerado, no sentido estrito, um trabalho, uma ocupação útil, né? Claro que vai a discussão o que é útil, né? Nós temos como referência na doutrina espírita que útil é tudo aquilo que contribui para o crescimento humano, para o desenvolvimento, para o seu progresso, né? Para a melhoria do mundo, enfim, material, e também para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, se eu estou estudando aqui hoje, por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa palestra e vocês assistindo, interagindo, isso é um trabalho. Porque esse é um momento que vocês estão usando o tempo de vocês para ampliar ideias, né? Eu trocar aqui experiência com vocês, isso também é trabalho. Fazer uma prece em favor de semelhantes, indeterminado, pode ser um trabalho. Então você vê que a doutrina espírita ela vem expandir o conceito de trabalho. Vocês veem lá no plano espiritual, quando você vê no livro de André Luiz, né? Certa vez o André Luiz vai pedir a oportunidade de trabalhar, cooperar. Então o benfeitor lá, Clarence, eu acho que não esqueço o nome, eu já estou esquecendo os nomes, ele recebe ele junto com uma mulher, uma senhora que estava lá há 10 anos. E lá no plano espiritual, cada hora trabalhada, o indivíduo recebe um bônus horas por hora trabalhada. Exceto aquelas pessoas que fazem trabalhos sacrificiais, algumas mulheres que cuidam de espíritos recém-desencarnados, que dá mais trabalho, elas ganham mais por bônus horas, né? Aqui é o contrário, né? Às vezes quem cuida de pessoas com mais dificuldade não ganha tanto, mas lá no plano espiritual não, uma coisa um pouco diferente. E aí o André Luiz está lá, chega aquela senhora que quer vir aqui ajudar seus filhos, né? O pessoal desencarna, está lá no plano espiritual, quer vir aqui se meter na vida das pessoas que estão aqui encarnadas. Às vezes os espíritos falam, não, fica quieta aqui, deixa eles lá cuidarem da sua vida. Mas ela vai pedir, aí ele pergunta assim, quantos bônus horas você tem? Ela tinha 200 ou 300 bônus horas em 10 anos que ela estava lá. Então o espírito fala, não, você não tem condição não tem mérito. Ela ia viver no campo do repouso. Então quem não trabalha é considerado doente, né? Então lá ia lá para o campo de repouso, tinha as condições mínimas, mas não tinha acesso a uma série de vantagens, porque obviamente a pessoa não trabalhava. Então lê do engano quem pensa que vai desencarnar e vai ficar descansando na boa, aposentar-se. Não, muito pelo contrário. Quem não trabalha, inclusive no plano espiritual, é doente. É doente, considerado doente do espírito. Então a gente vê que a finalidade do trabalho do homem não é apenas atender às necessidades materiais do corpo humano, de manter, a conservar o nosso corpo. Nós precisamos, todos nós estamos obrigados a trabalhar, de uma certa forma, mas também aperfeiçoar a inteligência. Então o trabalho é uma das maneiras que o homem, que a providência divina encontrou de fazer com que nós desenvolvamos a nossa capacidade de inteligência. Inteligência é a capacidade de resolver problemas, de criar coisas novas. Aí o homem evoluiu, né? Desde quando ele começou a perceber que morar na caverna não era muito adequado, porque de vez em quando ele chegava lá tinha uma companhia meio estranha, né? Um bicho, alguma coisa assim. Ele precisou buscar, levar a construir uma casa e assim por diante. Ele foi evoluindo até hoje nós temos residências cada vez mais sofisticadas, né, para atender às nossas necessidades. Então o homem com isso vai desenvolvendo. Antes ele andava a pé, depois ele passa a usar a tração animal, depois ele vai desenvolver a máquina a vapor, o trem, depois vai até nós chegarmos hoje às espaçonaves que cruzam os céus aí, né? Então o homem vai desenvolvendo cada vez mais a sua inteligência a partir do trabalho. Outra coisa, ninguém está isento da lei de trabalho. Mesmo aqueles que são beneficiados numa encarnação, por exemplo, com uma herança,
né? Que é uma mordomia, né? Mas isso não significa que ele está dispensado de fazer alguma coisa útil. Claro que ele pode usar aqueles recursos para gerar emprego, para gerar várias coisas, né? Mas ele também é obrigado a um outro tipo. Talvez ele não tenha que ir lá bater ponto, fazer coisas do tipo, mas ele tem que trabalhar. Então a gente vê, por exemplo, que os grandes empreendedores da humanidade, se vocês pegarem histórias, eu gosto de ler muitas histórias, eram homens que trabalhavam de manhã à noite, né? Às vezes até imperador, às vezes a gente vê, por exemplo, eu leio muitas histórias dos imperadores romanos, todo mundo vê os filmes de Hollywood, acho que o imperador romano só ficava chupando uva, tocando harpa, nada disso. Trabalhava, por exemplo, Augusto, que foi um dos imperadores que durante, só ganha dele a rainha Elizabeth II, que tem mais tempo de governo, mas até então era ele o que mais tempo ficou no poder. E o Augusto acordava cedo e dormia de noite fazendo um trabalho árduo, né? Essa ideia, então todos nós temos. Catarina, a Grande da Rússia, por exemplo, que era uma mulher bonita e ela gostava de ter várias companhias, principalmente masculinas, e ela acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, de noite que ela queria as festas dela, ou alguém que pudesse divertir e tudo mais. Mas a gente vê que todas as pessoas que construíram alguma coisa no mundo trabalharam arduamente, né? Então a gente vê esses grandes empreendedores. Então, só que, voltando aqui, cada um vai ser útil de acordo com as suas capacidades. Porque, diferentemente do liberalismo clássico, que acha que todo mundo é igual, Chico Xavier usava a seguinte expressão: nós somos iguais, né? No momento da criação, que somos simples e ignorantes, e que nós vamos ter oportunidade de chegarmos a construir a nossa perfeição. Mas no meio do caminho, cada um acumulou experiências diferentes. Então, nesse momento aqui reencarnatório, nós temos espíritos que já têm uma vivência, já teve oportunidades, né? E outros espíritos que são mais simples, que estão aprendendo. Então não vamos achar que duas pessoas, pelo fato de biologicamente ter o mesmo conjunto genético, não têm a mesma capacidade. Isso depende da história de cada um, de onde nasceu. Nós não podemos querer que uma criança que nasceu na favela, que estudou numa escola precária, vai ter as mesmas condições do outro que vive lá nos jardins, que nasceu, teve acesso às melhores escolas. Então a gente vê que não é assim. Então as pessoas têm capacidades diferentes, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista intelectual e espiritual. Obviamente o que a providência divina espera, cada um segundo as suas faculdades. Como na parábola dos talentos. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 e outro recebeu 5. Né? Mas não foi justificativa aquele que recebeu 1 talento só, guardou o talento, né? Porque ele teve medo, né, lá do Senhor. Então não foi justificativa. Então todos nós temos algum talento. Todos. A gente precisa estar convicto. Claro que se eu olhar, se eu acredito na lei de evolução, eu sempre vou encontrar alguém mais experiente do que eu. E se eu olhar para trás, vou ver que eu sou mais experiente do que muitas pessoas. Então ninguém precisa se sentir o maior, né, o the best, né? Porque se a gente acredita em evolução, nós não estamos longe de atingirmos a perfeição. Então claro que tem espíritos mais experientes do que eu, né? Eu tenho, por exemplo, trabalho muito, eu tenho dificuldade de redigir, né? Tem sofrimento para mim redigir. Tem pessoas que redigem super fácil. Claro que é um espírito que já acumulou, às vezes, experiências que eu não tenho, que eu preciso desenvolver, né? Outros sabem, por exemplo, de música. Se eu for tocar alguma coisa de música, meu Deus do céu, é uma tragédia. Eu sou nem zero, né? É menos alguma coisa. Então a gente vê que cada um tem talentos, né? Então nós temos que perceber que nós temos valor. Toda forma de trabalho, ela perante a providência divina, ela é importante, né? Por mais simples que seja a atividade, se você vai num grande hospital, não é só o grande cirurgião, o grande médico que está lá no top, porque se não tiver uma pessoa que atua na limpeza, que faz a limpeza adequada, você não vai garantir, por exemplo, condições ali se não tiver higiene exímia, precisa, você vai ter infecção hospitalar. Não vai adiantar nada do esforço
da pessoa. Então você tem toda uma equipe que coopera. Então a gente tem que perceber o que é difícil. Eu tive a oportunidade na vida de passar períodos vivendo fora do Brasil, pelo menos por curtos períodos, mas vivendo em países onde as desigualdades sociais são bem menores do que no Brasil, né? Principalmente nos países escandinavos, Canadá, onde não tem muita diferença significativa de ganhos entre uma pessoa que faz um trabalho simples e uma pessoa que faz um trabalho sofisticado. Aqui no Brasil nós temos essa distorção, que é uma coisa que vai ter que ser corrigida com o tempo, né? Nós temos toda essa problemática de pessoas ganhando às vezes um salário mínimo e pessoas ganhando às vezes 100 salários mínimos. Isso é uma distorção, e em sociedades mais avançadas, digamos assim, nível patamar maior de civilização, não existem essas desigualdades. Eu acho que isso é uma questão que nós brasileiros, um dia nós vamos ter que resolver essa equação. Isso não é pertinente com a lei de Deus. Pais e filhos devem se ajudar, Kardec coloca. Naturalmente os pais, os filhos nascem têm que ser nutridos, e também os filhos têm que cuidar dos pais. Então isso Kardec já colocava. Hoje, por exemplo, um filho que não é só o pai que não paga pensão que corre o risco de ir para a cadeia, mas se um filho que não deixa um idoso desamparado, ele também está na mesma condição. A gente vê que a legislação já incorporou esses princípios que Kardec falava, os espíritos falavam a Kardec lá no século XIX. Outra coisa, a questão do repouso, é uma lei da natureza. Por que isso era tão importante? A jornada de trabalho na época de Kardec, na indústria, era de 16 horas, gente. A luta que se teve, eu trabalho nessa área de saúde e trabalho, né? A luta que se teve para conseguir chegar nas 8 horas diárias, morreu muita gente. Foi uma luta muito, muito grande. Então hoje a gente está acostumado, né? E está ameaçado. Por exemplo, eu trabalho nessa área de trabalho, você pega um motorista, né? Se deixar, o pessoal, nós fazemos investigação de acidentes e ficou demonstrado que a maior parte dos acidentes fatais ocorridos, a pessoa estava dirigindo a 22 horas. Então é absurdo, você tem que regular, e a gente está passando um momento que isso está ameaçado. Então a gente tem o repouso, né? De acordo com mas dá mais liberdade à inteligência. Eu, por exemplo, sou um viciado em trabalho, então às vezes eu prefiro, se eu estou trabalhando, é menos pior do que eu estar por aí apontando outras coisas, né? Mas a gente tem que saber. Mas tem uma frase do Emmanuel que me marca muito, que ele fala que a linha que separa o cansaço da preguiça é uma linha muito difícil de ser percebida, muito tênue, né? Eu falo brincando, de vez em quando eu acho que eu estou cansado, mas na verdade é preguiça, né? Então, e vice-versa. Tem uma linha assim muito tênue que separa. Mas a gente tem a necessidade de repouso, então toda a legislação trabalhista pós-Kardec tem pesquisas históricas que mostram quanto que o Espiritismo influenciou na legislação na França para a construção de um estado de bem-estar social. É muito maior do que nós possamos imaginar. E o limite do trabalho é das forças, né? Deus, porém, deixa o homem livre, né? Como eu falei para vocês, é claro que cada um vai... O problema é as pessoas focarem demais no trabalho sem necessidade e deixarem em segundo plano a família, deixarem em segundo plano o crescimento do lado espiritual. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Que cada um vai saber onde equalizar. Então nós temos que pensar a nossa vida, um tempo para o trabalho. Vocês verem que a maior parte do tempo a gente passa no trabalho, né? Tem o tempo da família, tem o tempo da questão espiritual, tem o tempo do lazer, tem tempo. Nós temos que ter uma programação bastante equilibrada. O homem tem direito de repouso na velhice. Para vocês ideia, na época de Kardec, a não ser militar e alguns funcionários públicos, ninguém mais tinha aposentadoria. Aposentadoria é uma coisa do final do século XIX, né? Então, e hoje a gente está aí na discussão. O que é velhice? Está aí a discussão, que é a idade mínima para se aposentar. O grande problema é que alguns setores que têm mais poder, né, aposenta mais cedo. Quem trabalha na dureza mesmo, né,
trabalhador que pega no braçal, uma pessoa que geralmente aposenta mais tarde. Por quê? Porque tem uma injustiça aí, nós vamos ter que resolver isso. Isso daí está na pauta do dia, não vou entrar aqui em detalhes, porque é uma discussão que vocês têm que acompanhar. O que é velhice? Qual é a idade para aposentar? Né? Eu, por exemplo, eu posso aposentar a qualquer momento. Tenho 45 anos de contribuição e 63 de idade, então já posso aposentar, mas eu prefiro, eu acho que ainda dá para dar um gás aí. O importante dentro da doutrina espírita é aquele indivíduo que, claro, você pode parar de trabalhar no sentido financeiro, mas você engajar numa atividade útil, importante, como trabalhar, por exemplo, aqui nesse núcleo, dentro da doutrina espírita. Então, o espírita não tem desculpa para se parar, a não ser que ele tenha uma impossibilidade orgânica, física, que o impeça. Assim mesmo, ele pode conversar, ele pode orar, ele pode consolar, enfim, ele pode fazer várias coisas úteis, né, que não necessariamente atividade física. Se vocês perceberem que as mulheres são mais longevas do que os homens, porque a mulher, quando aposenta e para, ela continua a atividade de preocupar-se com a família, com tudo, né? E às vezes o homem, né, quer pescar, quer fazer outra coisa, quer ficar vendo lá na televisão e tudo mais. O que acontece? Isso, do ponto de vista, é adoecedor. E o espírito que para aqui, quando você desencarna, você está inativo, você leva quase o mesmo tempo lá no plano espiritual para recuperar a sua plena atividade de espírito. Então, se você é aquele velhinho que está aqui ativo, conversando, participando, fazendo, buscando coisa nova, aprendendo, você desencarnou, você já está no ritmo, né? Agora, se você se acomodou, você vai levar mais tempo no plano espiritual para recuperar, porque você está enferrujado. Então, nós espíritas, pelo nosso conhecimento, a gente pode repousar no sentido de, eu não tenho mais energia. Eu, por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu dava 8 horas de aula por dia e saía lépido e ainda ia à noite ainda na balada. Hoje eu não dou conta de fazer mais isso. Obviamente, a minha energia não me permite, mas a gente pode continuar trabalhando. No caso de incapacidade para o trabalho, o forte deve trabalhar para o fraco. Naquela época que estava de Kardec, as indústrias tecelares tinham muitas máquinas que decepavam mãos, que aleijavam pessoas, que ficavam incapacitadas para o trabalho. E não tinha proteção nenhuma. Para vocês terem ideia, os primeiros seguros contra acidentes de trabalho surgiram por volta de 1880 com Bismarck na Alemanha. E depois nos outros países, no Brasil, aqui por volta de 1917, 1920, por exemplo. Então a pessoa que era, por exemplo, num trabalho, perdesse a sua capacidade laboral, ele estava, se a família não tivesse quem cuidasse, ele estaria na míngua. Hoje não, nós estamos criando leis que protegem, que segura. Se você fica doente, você vai continuar recebendo. São coisas importantes, são fatores de proteção social que não existia na época de Kardec e já os espíritos apontavam aqui. E a questão, se não é a família, é a sociedade. Quando a gente fala sociedade, quando você tem um sistema, por exemplo, de previdência social, de proteção social, significa a sociedade atuando. Então a gente precisa disso sim, né? Imagina vocês verem, tem essa discussão daquelas pessoas que chegam a uma certa idade que não tem renda nenhuma e o Estado tem que assegurar um mínimo para aquela pessoa ter uma dignidade de viver, né? Esse é um dos pontos que está sendo discutido na atual reforma da Previdência. E não basta, agora o problema é que não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário que assegure o trabalho. Então nós temos que organizar a nossa sociedade de forma que cada um possa encontrar uma forma de trabalhar. Talvez não vai ser aquele emprego dos sonhos, né? Porque tem gente que delira, né? Que quer mordomias, quer emprego. Eu trabalho no setor público, por exemplo. Quando eu entrei no setor público, a gente entrava muito por ideal, para fazer as coisas por ideal. Hoje em dia é os concurseiros. Tem gente estudando para fazer concurso, para ganhar um salário e tal. A hora que você vê, tenho uma equipe de trabalho, eu lidero uma equipe de trabalho dentro da instituição pública, que o pessoal mais novo não tem o mesmo comprometimento que o pessoal mais antigo, né, que é o emprego ideal, né? E todos muito para inglês,
intelectualmente são muito mais capacitados do que eu, mas enfim, mas não tem aquele comprometimento. Agora, é importante que com essas mudanças que eu estou falando para vocês, essas revoluções modernas da indústria, porque o trabalho, claro que é importante nós criarmos tecnologia que alivie o homem de fazer um esforço físico desnecessário. Eu criar um trabalho, por exemplo, que não expõe o trabalhador a determinados riscos para que ele não seja afetado, né? Então eu vou trabalhar no hospital, ter que manusear paciente, por exemplo, é sacrificial. Hoje você tem uma série de dispositivos que facilita isso, entendeu? Mas eu tenho que assegurar cada vez mais todo o direito ao trabalho. Então o trabalho é um direito humano, né? Então o Livro dos Espíritos diz o seguinte, Kardec pergunta: é evidente que não se fosse os preconceitos sociais, por exemplo, tipo uma pessoa que não aceita um trabalho simples, ele quer o trabalho que ele não suje as mãos, né? Pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer, que lhe proporcionasse meios de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceito ou os põem de lado, não há pessoas que se veem impossibilidade de prover as suas necessidades em consequências de moléstias ou de outras causas, independentes da vontade deles? Gente, me corta o coração quando eu encontro um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, com um potencial muito grande, que está buscando emprego e não consegue. Quando chega para mim, é uma das coisas hoje que me dói o coração. Você vê que a pessoa não é bandido, não é nada, é uma pessoa que está se esforçando e não acha oportunidade. Aí os Espíritos dizem que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, quando nós organizarmos a nossa sociedade, seguindo a lei de amor, nós vamos encontrar espaço para todo mundo trabalhar, porque o trabalho é um direito fundamental do homem, né? Então, só que é uma reflexão minha aqui, né? Para ligar o segundo tema. Sem a perspectiva da solidariedade, porque se eu estiver pensando só no lucro, na vantagem e tudo mais, eu não vou equacionar. Então a gente vê, por exemplo, eu vi agora inaugurou uma loja lá no Itaim, que você entra com o celular e tudo mais, você compra tudo e sai, não tem uma pessoa que te atende, só quem repõe o estoque. Quantos postos de trabalho foram? Não sei, talvez seja. Onde essas pessoas estão absorvendo? Então, se nós não tivermos uma sociedade solidária, nós não vamos resolver essa questão. Nós vamos criar um exército de desempregados. Essas pessoas, obviamente, vão criar perturbação. Isso vai se voltar contra a própria sociedade. Então, nós temos que encontrar mecanismos para resolver isso. Então, o trabalho hoje é um dos direitos humanos fundamentais, né? E eu trabalho nessa área de trabalho, tem um conceito que a Organização Internacional do Trabalho faz, que chama-se hoje o conceito do trabalho digno ou trabalho decente. Todo mundo tem direito a um trabalho com uma remuneração razoável, que dê para ele sobreviver, que ele tenha uma proteção social, em condições adequadas, que ele possa se realizar naquele trabalho. Então, a gente tem, às vezes, atividades para promover o trabalho digno. Então, cabe, por exemplo, às autoridades fazerem políticas públicas nesse sentido de promover o trabalho digno para todos nós. Mas, então, o que é solidariedade? Eu vou correr agora porque meu tempinho está curto. No dicionário do AS, diz laço ou ligação mútua entre duas ou muitas coisas ou pessoas dependentes uma da outra. Se você for um sistema da natureza, um ecossistema, ele é todo solidário. Tudo está interligado, um produz, outro consome, tá? A gente vê na natureza uma solidariedade. Ontem eu vi na Globo News um programa que me chamou muita atenção, que chama biomimética, parece que é o termo. Agora o pessoal está estudando como que a natureza tem formas ou resolve determinadas coisas para se inspirar para fazer produtos. Achei extremamente interessante. Então, as pessoas que observam, imitam a natureza para desenvolver produtos, né? Então, a gente vê que tudo na natureza é solidário. O homem é que perturba, né, os grandes problemas ambientais que nós estamos enfrentando, né? Então, isso é uma espécie de solidariedade.
Também solidariedade é o sentimento de simpatia, ternura, piedade que a gente tem pelos desprotegidos, pelas aquelas pessoas que a gente pode considerar vulneráveis. Ou pode ser também a manifestação desse sentimento com o intuito de consolar e esclarecer, né? Ou a cooperação ou assistência moral que se manifesta ou testemunha alguém. Então, se a sociedade não desenvolver mecanismos de solidariedade para lidar com os mais vulneráveis, para aqueles que evolutivamente, pelo contexto social, têm menos condições de achar que todo mundo é igual, não é. Né? Eu falo brincando, eu sou descendente de italianos, minha família chegou no Brasil no dia da proclamação, no dia da libertação dos escravos. Minha família trazia toda uma experiência da Europa, de cultivar coisas, uma cultura, e você tinha aqui vários irmãos nossos originários da África que foram escravizados, não tiveram essa oportunidade. Aí libertou os escravos. Todos têm a mesma igualdade de oportunidade? Não é verdade isso. Era completamente desigual, então querer que um desenvolva como o outro. Então nós temos que desenvolver uma política de solidariedade em que inclusive a gente repare esses danos que nós causamos coletivamente a esses irmãos que foram escravizados e dar oportunidades. Embora isso falar isso hoje, tá, a gente corre o risco de ser achincalhado. Tá? Bom, Kardec diz o seguinte, na Revista Espírita: a solidariedade é a base da fraternidade. Cada qual trabalha para todos e não apenas para si. E trabalhando para todos, cada um aí encontra a sua parte. É uma coisa que o egoísmo não compreende. Então, hoje, eu confesso para vocês que quando eu vejo as manifestações sobre ideias básicas do cristianismo, eu assino muito mais embaixo que o Papa Francisco anda falando do que eu vejo as publicações no meu Facebook dos espíritas falando. Estou falando, confessando para vocês. Hoje eu sou muito mais Papa Francisco no que diz respeito a essas questões, porque ele está buscando princípios fundamentais do cristianismo, do que certas ideias defendidas aí, que é até contrária ao que o Kardec fala aqui, né? Então ele diz o seguinte, que a prática da caridade é a expressão da solidariedade, né? Não só essa solidariedade prática da caridade de doar coisas materiais. Então a sociedade ela tem que criar mecanismos para que todos encontrem suas oportunidades. E Kardec diz que a solidariedade, e aí Kardec cria a famosa frase que fora da caridade não há salvação. Mas fora da ideologia A ou da religião B, né? Não importa o que as pessoas às vezes se rotulam, eu olho o que as pessoas fazem. Às vezes tem pessoas que têm discurso progressista, tal, solidário, mas a hora que você vai ver a prática dele é contrário. Às vezes tem pessoas que têm um discurso até meio conservador, mas você vai ver, ela é solidária. Então não é, eu olho o que as pessoas fazem, o quanto que elas se preocupam com o interesse coletivo em detrimento do seu interesse pessoal. Isso que é o divisor de águas. Então é fora da caridade, não há salvação, né? A solidariedade em todos os níveis do universo, na natureza, entre o mundo material e o mundo espiritual, entre os mundos. Então Kardec mostra em várias partes essa solidariedade que existe em todas as formas e que nós devemos buscar praticar na sociedade. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, né? Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que Kardec, numa pergunta anterior, disse que com a nossa civilização a gente vê hoje a questão do egoísmo predominando muito ainda, né? E ele fala, até parece, e o excita. Como poderá a causa destruir o efeito? Quer dizer, a própria civilização negar, destruir o egoísmo. Então os Espíritos respondem: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então, como eu falei para vocês, as condições de trabalho das pessoas no século XIX eram tão terríveis que precisou todo um movimento, muita coisa para você resolver isso daí. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum,
auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então ele diz: então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de praticar. Gente, vê como que são preciosos as respostas dos espíritos para o momento que nós estamos vivendo. Então nós espíritas temos aqui diretrizes para como organizar, nos posicionarmos na sociedade. E ainda tem a pergunta: de que maneira o espiritismo poderia contribuir para o progresso? Os espíritos respondem: destruindo o materialismo. Não só esse materialismo de não acreditar em mundo espiritual, porque tem muito ateu aí que, do ponto de vista social, de solidariedade, é muito mais solidário que muitos que se dizem religiosos, mas que só é irmão quem é da crença dele. Se não é da crença dele, não é irmão, né? E ele fala assim: destruindo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. E aí ele diz: abolindo os preconceitos de seitas, caças e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Nós estamos aí discutindo, vendo nas discussões essa questão aí do racismo, da discriminação, de todas as formas, né? E nós espíritas, a doutrina espírita já falava isso, os espíritos há mais de 150 anos já estavam comentando a respeito. E aí tem uma outra pergunta, né? Eu voltei, desculpa. Então, o que é tolerância? E aí, para finalizar, é o ato ou efeito de tolerar, indulgência, condescendência. Também tem tolerar, é suportar algo ou alguém, né, molesto, agressivo ou indesejável. A indulgência é a disposição ou tendência para perdoar culpas ou erros. O problema da gente, não adianta a gente atira a primeira pedra que não estiver isento de pecados. E a tendência a admitir nos outros maneiras de pensar e agir e de sentir diferentes de nós. Como é difícil hoje a gente aceitar pessoas que pensam diferente de nós. E admitir que ele possa ter razão. Às vezes eu posso ter errado. O fundamentalismo é a negação disso. O que é o fundamentalismo? O meu ponto de vista é o correto. A minha visão de mundo é a que deve predominar. A sociedade democrática, ela tem que assegurar a sobrevivência de pessoas, desde que a minha forma de pensar e agir não vai causar danos ao outro. Mas se eu quero pôr uma argola aqui e não estou prejudicando ninguém, o problema é de quem quer pôr argola aqui, eu não ponho porque eu acho que fica feio para mim, né? Mas enfim, tem várias coisas que eu posso achar até exóticas, né? Achei estranhas, bastante esquisitas, mas se isso não está prejudicando a terceiros, a pessoas e principalmente a vulneráveis, cada um que seja da sua forma, né? Aí Kardec faz um comentário no livro: a cada ato de intolerância sempre se diz: se o cristianismo fosse mais bem praticado, compreendido e praticado, isso não se daria. Meus amigos, se nós praticarmos as questões básicas, ética, moral, Kardec extraiu do Evangelho e comentou no Evangelho, se ele praticasse aquilo, nós não teríamos esses problemas que a gente está tendo, vivenciando hoje na humanidade. Uma humanidade tão dividida que não é um problema do Brasil, é um problema hoje mundial, né? Então, Kardec também diz: a máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma: todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira que adore o Criador, eles se estendam as mãos e oram pelos outros. Claro que você tem os muçulmanos. Agora, alguém quiser pegar o Alcorão para sair matando gente, cometendo aí outros 500. Ou, por exemplo, tem o fundamentalismo protestante, tem o fundamentalismo científico. Existem várias formas de fundamentalismo.
é aquele que quer excluir quem pensa diferente, quem age diferente, né? Não, nós temos que buscar, porque nós estamos longe ainda de termos certeza do que é verdade absoluta. E Kardec, nas obras póstumas, ele diz o seguinte: acrescentemos que a tolerância, fruto da caridade, que constitui a base da doutrina, lhe impõe como um dever respeitar todas as crenças, querendo ser aceita livremente por convicção e não por constrangimento, proclamando a liberdade de consciência um direito natural imprescritível. Por exemplo, o Espiritismo defende o chamado Estado laico ou secular. O Estado não pode ser dominado por uma tendência religiosa A ou B, mesmo que ele fala que está defendendo Deus. O Estado é laico. Eu não posso impor, se eu trabalho numa escola, impor uma forma de visão. Eu posso desenvolver princípios de espiritualidade, de humanismo, de várias coisas, mas não posso impor, porque nós temos essa liberdade imprescindível. E se eu tenho convicção dos meus princípios espíritas, diz Kardec, se tenho razão, se eu estou convicto que eu tiver razão, com o tempo todos vão concordar comigo. Agora, se eu não tiver razão e eu for uma pessoa aberta, eu vou aderir ao pensamento das outras pessoas. Então, para que temer? Então, tem muita coisa que eu estou tão convicto, vou continuar, não importa o que os outros pensem. Mas, se eu tiver errado em me demonstrar e me convencer, eu passo a adotar aquele ponto de vista. Isso que é a posição que Kardec defende, né, que é muito importante nós praticarmos. Então, eu errei lá em cima, mas o grande desafio da sociedade atual é aceitar e respeitar a diversidade, que significa combater todas as formas de fundamentalismo, de discriminação. Recordando o princípio, certa vez perguntaram para o Chico se ele era feliz, ele falava não, que ele tinha paz. E qual era o segredo dele? Eu não sei se é exatamente que ele falou assim, eu pus entre aspas, mas ele diz assim, olha, eu busco aceitar os outros tais quais eles são, mas continuo sendo eu mesmo. Então eu convivo com pessoas de diferentes pontos de vista, materialistas e tudo mais. Tem convergências de interesses às vezes. Se o interesse desfavorece o interesse coletivo, por que não apoiar? Agora, eu não sou obrigado a adotar ou pensar que o fato de respeitar alguém não significa que eu tenho que adotar o ponto de vista dele, nem agir tal qual ele age. Eu vou continuar agindo de acordo com a minha consciência me diz que eu tenho que ser. Né? Então, para finalizar aí, eu trouxe essa frase do André Luiz: busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. Porque tempo é o único recurso que não dá, você tem que gastar, não dá para pôr no cantinho. Eu vou guardar esses 5 minutos para gastar daqui a pouco. Não tem. Ou você gasta, se passou, passou. Né? Então é o bem mais precioso. Então busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com mãos desocupadas. Isso é uma reflexão de André Luiz para a gente finalizar. Então, obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe. E são essas reflexões para vocês verem como Kardec estava à frente do seu tempo, como que os ensinos dos Espíritos, resgatando os princípios essenciais do cristianismo, é a resposta para os problemas sociais que nós estamos enfrentando. Então, todas essas questões que nós estamos discutindo, nós vamos passar. Agora, a questão do momento, a questão da previdência, ela é um desafio, porque a previdência tem que ser solidária. Não pode privilegiar determinadas pessoas em detrimento de outros. Certo? Então, agora, quem que vai abrir mão? Quem vai pôr o guizo, como diz aquela historinha, o guizo no pescoço do gato? Quem está decidindo isso? Então, fique atento e buscamos refletir sobre os ensinos básicos da doutrina espírita e do cristianismo para nortear o nosso posicionamento e para mostrarmos que nós estamos realmente agindo de forma tolerantes, nós estamos sendo solidários e, acima de tudo, não estamos aí acomodados ou encostados, nós estamos trabalhando continuamente. Jesus nos abençoe. Amém. Agradecemos o Gilmar por todo o conhecimento. Só reforço o que eu disse no começo.
duas lembrancinhas, que eu vou pedir para a Malu entregar, para o Gilmar e para o Felipe. Gilmar, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Tudo de bom. Nossa. Bom, livros também é presente sempre bem-vindo. Sempre é bom, né? É para o trabalho intelectual. É. E o trabalho criativo. Obrigado pela colaboração de vocês. E nós Obrigado, Lutinha. Conheço o autor muito amigo pessoal. E agora nós vamos sortear 4 livros. Vou chamar o Cláudio para tirar os papeizinhos aqui. Todos estão com os papéis, Cláudio? Tira o meu. 30. Obrigado. São 4. 16. Você, tá bom? 14. Opa, 44. Aqui. Bom. Agora 48, 4. Cara, você mora bem lá, necessariamente. Agora eu vou fazer só o comunicado da próxima semana, né, do nosso convidado, agradecendo o Gilmar pela participação, pela disponibilidade. E depois nós seguimos com a nossa prece. Na próxima semana nós teremos o Vladisney Lopes. Ele vai falar sobre doutrina espírita, consolando e esclarecendo. E nós teremos no início, então eu peço assim, para que vocês, se possível, cheguem um pouquinho antes, né? Porque nós teremos um coral do Batuíra, que virá para cantar conosco. E é uma apresentação que é muito bonita e harmoniza tanto o ambiente. Então, para a gente desfrutar também das apresentações artísticas, agradecendo o Felipe, que a gente chama do Pipa, o Felipe também sempre um carinho especial, que está sempre conosco. E a Feira do Livro continua, quem quiser dar uma olhadinha nos livros que estão ali no fundo, para vocês... E a semana que vem, se alguém tiver alguma encomenda, faça e a gente traz. às vezes tem algum livro que vocês queiram, aí deixar o nome para nós trazermos, certo? Vou pedir para o Cláudio fazer a nossa prece.